No dia 4 de setembro de 2013 foi lançado um dos, se não o jogo de terror mais influente dos últimos anos, Outlast. Um jogo em que você vive o personagem Miles Upshur, um repórter em busca de uma matéria no asilo Mount Massive. Outlast foi um sucesso tanto em críticas quanto em bilheteria. Não apenas isso, como também se tornou um ícone gigantesco para o mundo dos jogos de terror. Alguns meses depois foi lançada uma DLC para o jogo chamada Whistleblower, uma DLC que se passa antes, ao mesmo tempo e até mesmo depois do jogo base. A DLC também foi um sucesso, inclusive alguns jogadores consideram ela melhor do que o próprio jogo base. Nesse vídeo eu não irei falar sobre o jogo ou a DLC em si, mas sim algo que veio nessa DLC. O antagonista e vilão principal é Ed Gluskin, o noivo. Ed Gluskin, quando criança, sofria abusos sexuais de seu pai e seu tio, onde os mesmos acabaram tirando foto desses atos grotescos. Como Ed era muito novo, ele não sabia o que era certo e errado, mas ele sabia que doía. Provavelmente graças aos abusos, Ed acabou ficando insano, então quando ficou mais velho, Ed acabou virando um serial killer de mulheres. Ele fazia isso em busca de uma noiva perfeita. Algum tempo depois, Ed acabou sendo preso e por conta da sua insanidade acabou sendo colocado no asilo Mount Massive. Agora indo para os eventos da DLC, a primeira aparição de Ed Gluskin é logo no início, onde vemos ele pouco antes de ser colocado na esfera do motor morfogênico. Help me! Don't let them do this! Don't let them... You! I know you can stop this! You have to help me! You have Hey, calm yourself. This is a high security... Mais pra frente no jogo tem uma parte onde temos que desativar a eletricidade para assim poder passar por uma porta. Mas aqui tem uma coisa interessante. Caso você não seja um precoce do caralho como eu e acabar explorando o cenário, vai ter uma porta bloqueada. Caso você acabe se aproximando dessa porta e vendo pela janela, você vai poder ver o Ed, só que agora transformado, entre aspas, olhando pra você. É uma cena pequena e rápida, mas que eu acho muito foda. Inclusive, uma coisa que eu acharia muito foda que tivesse seria cenas assim do Ed, só que no jogo base. Algo parecido com a própria aparição do Chris Walker nessa DLC. Mas eu acho que nenhuma perseguição era necessária, se tivesse só uns easter eggs já seria maravilhoso. Voltando pro jogo, após um tempo achamos um personagem interessante, seu nome é Dennis. Ele é o personagem que praticamente nos apresenta o Ed. Na verdade, esse trecho por inteiro serve para apresentar e preparar o Ed pro jogador. Podemos ver arquivos de pessoas falando dele, do quanto temem ele, de quanto terror ele causa. Mesmo com o sanatório tendo centenas de loucos, Ed consegue se destacar e ser até temido por eles. If they catch us, they'll give us to him. The man downstairs. The man... Very bad. Very bad. God. Oh, God. A insanidade dele é de completamente outro nível. Aproveitando isso, mas avançando mais um pouquinho, encontramos uma das obras do Ed Gluskin. E bem, é tenebroso. Uma cena que remete a um parto, só que ao invés de ser uma mulher, é um homem com o corpo todo cortado, com seios femininos implantados. É isso que o Ed faz. Mesmo estando no asilo, ele nunca desistiu da sua busca pela esposa perfeita. Só que no asilo não tem mulheres, então ele decidiu transformar os pacientes homens nelas. Pra quem conhece Outlast, tanto o 1 quanto o 2, sabe que Outlast 2 é extremamente mais macabro que todo Outlast 1. Mas considerando personagens individualmente, eu acho o Ed Gluskin o mais bizarro envolvendo ambos os jogos. Ed é um personagem que se destaca dos demais por ser bem mais diferente dos outros. Ele é elegante e fala como um cavaleiro, mas caso ele seja rejeitado, sua atitude muda completamente, ele fica mais agressivo e seu dialeto muda. Uma coisa interessante sobre Ed Gluskin é que ele não gosta que suas vítimas se machuquem sem ele. Para ele, essa também é uma forma de rejeição. Não é à toa que quando Waylon, o protagonista, se machuca em uma certa parte do jogo, Ed fica triste com raiva, ele quer machucar sua noiva e não vê-la se machucando sozinha. Rather die than be with me. Ed é tão obcecado em ter uma noiva perfeita em que em alguns lugares vai ter projetos de vestidos de casamento. E até mesmo um local que parece ser uma cerimônia. Além disso, existe um lugar perto do final do jogo em que podemos ver dezenas de pessoas penduradas no teto, todas elas sendo vítimas de Ed Gluskin.
Pra mim, o Noivo é um personagem muito interessante e um dos melhores, se não o melhor perseguidor dos jogos. É uma disputa difícil, já que existem perseguidores excelentes como Nemesis, Pyramid Head e até dentro da própria franquia Outlast, como o icônico Chris Walker, Richard Strager, Martha e Val de Outlast 2. Eu não acho o Ed Gluskin o personagem mais assustador da franquia Outlast. Eu acho a própria Martha e a Val muito mais assustadores que ele. Mas Ed tem seu diferencial, ele tem seu carisma, um personagem que eu acho muito interessante tanto pelos seus modos de agir quanto pela sua brutalidade. Enfim, é isso. Não se esqueçam de deixar um like e se inscrever no canal. Até logo.